Está aberta até 15 de março uma consulta pública pela internet para discutir o texto preliminar do documento que vai dar origem à Base Nacional Comum Curricular. Todos os brasileiros podem acessar o site da consulta para mandar sugestões que vão ser reunidas ao documento para estabelecer as diretrizes da educação básica no país. Sobre esse assunto, eu converso com a coordenadora do curso de Pedagogia da Unesp em Bauru, Vera Capellini. Boa noite, Vera. Muito obrigada pela sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. Professora, para quem desconhece essas discussões que estão acontecendo, o que é a Base Nacional e qual a importância dela? Bom, como o próprio nome diz, né, base, então seria de fato o nosso país, que é inédito, já era previsto na Constituição e depois reiterado na nossa Lei de Diretrizes e Bases e agora de novo no Plano Nacional de Educação, uma preocupação com o que de fato a escola deveria ensinar. Então ele é um documento que contempla um texto introdutório e depois ele é dividido nas 4 áreas: linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, e ele contém um rol de conteúdos que cada brasileiro deveria aprender ao longo da educação básica. O que era previsto nos PCNs, dividido em fundamental, né, ciclo 1 e 2, hoje a gente estende, a gente amplia a educação obrigatória até o ensino médio. E por que é importante ter essa base nacional? Bom, eu penso que é importante por diferentes aspectos. Um deles, porque nosso país tão diverso, né, tão múltiplo, e as pessoas terem a oportunidade de sair de um lugar para o outro e ter a garantia que aquele currículo que é previsto ou aquele conhecimento produzido pela humanidade, ele teria acesso em qualquer escola pública brasileira e privada também, porque o currículo é uma base nacional. E, para além disso, a importância que nós devemos dar para o conhecimento científico. Hoje em dia, a gente fala que com a era da informação, tudo na ponta do dedo, é muito difícil que cada cidadão brasileiro transforme uma informação em conhecimento de fato. E a escola tendo clareza de que conteúdos ela deve, né, que conhecimentos ela deve permitir que esse aluno acesse para modificar a sua própria vida e o seu entorno, isto é um elemento muito importante. Um outro, mais a longo prazo, eu percebo que os cursos de formação, ele pode impactar, porque até então, cada curso de formação, as licenciaturas, muito distante da educação básica, historicamente a gente sabe, né? A universidade está lá e a escola básica de outro. Então, é uma oportunidade de uma proximidade maior entre educação básica e escola e universidade. E, de fato, para que a gente cuide que cada professor, ao término do seu curso, né, da sua licenciatura, ele possa ter claro, bom, quando eu receber o meu aluno no 4º ano, ou no 5º ano, no 6º ano, o que eu devo ensinar para ele. No mínimo, porque quando a gente fala de um currículo comum nacional, né, ele é de 60%. Outros 40% é garantido para as questões de cultura, as questões regionais que devem ser vivenciadas em cada cotidiano escolar. Então vai ter uma realidade própria de cada escola. Sim, dentro da base. Ainda mais num país tão grande como esse, tão diverso, seria impossível prever o que cada escola deveria fazer. Aliás, é até contraditório, porque a gente fala de uma educação democrática, participativa, coletiva, e professor, ele trabalha, né, com a formação dele, a atuação dele é intelectual. Então ele precisa ter autonomia diante de um rol de conhecimentos, ele ser capaz de discernir o que naquele momento, em determinado momento, ele vai trabalhar com os seus alunos. E por isso que está previsto 60% e mais 40% que deixaria essa flexibilidade. Professora, como nós já conversamos, a base, ela está disponível para discussão na internet, né? Então todos os brasileiros eles podem entrar no site, dar sugestões. Por que essa participação é tão importante? Bom, primeiro pelo sentimento de pertença. Quando a gente fala, né, do protagonismo do professor, do protagonismo social e de fato, olhar para a educação como uma responsabilidade social e não apenas dos professores. Então, toda a sociedade poder participar
quando a gente participa de um processo, a possibilidade de desenvolver aquele processo, de colocá-lo em prática, é bem maior do que quando vem algo de cima para baixo. Então, esse aspecto vale a pena a gente ressaltar como um ponto positivo. Por outro lado, na primeira versão, a gente encontra problemas, sim. Problemas de natureza, por exemplo, a questão da interdisciplinaridade. O conhecimento foi apresentado em disciplinas, fragmentada. E hoje em dia se fala tanto em interdisciplinaridade e esse é um tema que não foi contemplado. Então, por exemplo, o nosso curso de pedagogia da Unesp de Bauru enviou contribuições. Em que aspecto os conteúdos listados de forma disciplinar, né, de que forma ele seria trabalhado interdisciplinarmente? Que é uma meta que, por enquanto, no nosso país, em termos da educação, são poucas as experiências que, de fato, conseguem articular disciplinas, né, trabalhar um conteúdo de forma interdisciplinar. Um outro aspecto que eu vejo que é importante de participação é poder contribuir em algo que esses 116 profissionais pensaram possa ter deixado alguma defasagem, como, por exemplo, a área de história, que foi criticada, tem algumas lacunas que foram apontadas por pesquisadores da área. Então, uma contribuição é que, ao ler o documento original, ele não é a versão final, a sociedade tem a oportunidade de se manifestar, é lógico, caberá vontade política, organização política para acolher as devidas sugestões, mas que as sugestões estão sendo dadas e se criou toda uma possibilidade da sociedade participar, eu creio que há possibilidade também de cobrança que as sugestões enviadas sejam consideradas. E aí, professor, o papel dos professores em geral é muito importante, né? Muito, porque de fato, cada professor, a gente costuma dizer lá no curso também em formação, que cada professor não é qualquer um que poderia ser professor, porque ser professor demanda conhecimentos. Então, é um rol de conhecimentos que perpassam conhecimentos científicos das diferentes disciplinas, que perpassam conhecimentos de natureza, né, política, de natureza didática, e, portanto, o professor que está no chão da sala de aula, em cada dia, né, em cada escola, ele tem papel fundamental em contribuir, porque o saber da experiência cotidiana, somado a esta proposta, pode sim, de fato, contribuir para a gente melhorar a educação do nosso país. Que, como você bem viu, os dados recentes, ainda que houve um pequeno avanço, né, uma melhora, nós ainda estamos muito aquém do esperado, muito aquém. A gente vai acompanhar, então, todas essas discussões. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite. Tchau!